E aí pessoal, beleza? Agora nós vamos dar continuidade, falamos de força, falamos da equação e como é essa interação entre os corpos, certo? Mas pode acontecer o seguinte, pode acontecer de ser de mais duas cargas, mais de dois objetos, mais de dois corpos. E aí como é que vai fazer? Agora nós vamos ter que trabalhar com vetores, lembrar um pouquinho do Teorema de Pitágoras, ou na mesma direção, em sentidos opostos, o mesmo sentido. Nós vamos exatamente trabalhar vetores nessa aula, fora a potência de 10, que nós já falamos muito. Então vamos começar lá? Então aí, professor Décio, Deise, Mac e o Vitor, nosso intérprete aí. Bom, força elétrica parte 2. O que eu vou falar aqui? Nós separamos para falar exatamente quando eu tenho mais de duas cargas elétricas. Agora eu não estou falando apenas de duas, eu estou falando de mais. Aí eu vou ter que escolher qual carga que eu vou trabalhar. Resolver situações, problema envolvendo duas ou mais cargas elétricas distribuídas no plano. Quando é o plano, nós falamos quando colocamos todas essas cargas, por exemplo, numa mesa ou na parede, se você pensar na tela da TV que você está assistindo, ou do computador. Um pouco mais de história, o professor Décio ama história, ele queria estar aqui com certeza. Então, olha só. É importante lembrar que a lei de Coulomb não surgiu de uma mera acaso. Muitas pessoas acham que a genialidade surgiu... Não, as pessoas estudam até muito mais do que as pessoas normais. Ele tem que ter um conhecimento prévio para desenrolar essa outra coisa. Houve antes dessa equação diversos estudos que se iniciaram na Grécia Antiga, quando Tales, na cidade de Mileto, Tales de Mileto, observou que ao atritar uma resina fóssil, esta tinha o poder de atrair objetos mais leves, como pena, grama seca e pequenas sementes. Então, pessoal, olha só, a física, a matemática, a história, tudo passa por uma evolução. Na física, por exemplo, o cara teve a ideia, poxa, por que nós enxergamos? Aí vai aos poucos trabalhando isso até chegar num conteúdo bem mais avançado. Por que os corpos caem? Alguém observou, poxa, uma coisa até parece idiota quando falar, cai porque cai. Não, não cai porque cai, o que puxa? Por que sempre vai para baixo, não sai flutuando? Qual é a diferença de estar aqui e estar na Lua? Então tudo isso vai gerando conhecimento e aos poucos uma teoria que parecia estar certa é comprovada que não estava errada, mas ela deu um pontapé para melhorar a teoria e vir teorias mais firmes. E a teoria é válida até que se prove que ela não é verdadeira ou complementa e ela fica mais completa, certo? Vamos dar continuidade. Então, lembrando, não é do nada, é uma evolução. E a física, com certeza, também é muito história, gente. Muita história mesmo. Aqui é um experimento muito simples, um papel laminado, suspenso por uma barra aí que é isolante e um barbantezinho, Você coloca ali, enrola e aqui tem duas folhas muito levezinhas, uma próxima da outra. Esse estudo ficou esquecido por um tempo, olha só, até que em 1600, o médico da rainha da Inglaterra, chamado William Gilbert, baseado nos estudos de Thales, inventou o pêndulo eletrostático. Pêndulo elétrico, Objeto de grande utilidade na observação de fenômenos elétricos. Aí você pensa, mas como que funciona esse pêndulo? Pessoal, olha só, o que ele faz? Ele pega uma haste. O que é essa haste? Ela é isolante, pode ser borracha, às vezes vidro, madeira, Então ela vem e pendura duas folhas de papel metálico. O que seriam essas duas folhas? Elas estão encostadas, porque estão neutralizadas. O que você pode fazer isso? Pegar essas duas folhazinhas encostadas ali, presa num ponto. Aí o que você faz? Atrita até um canudo de plástico, atrita bastante ele para ele ficar carregado. Quando você encosta, porque a carga que tem excesso nele é só uma. Quando você encosta, ela distribui nessas folhinhas e elas vão se repelir. É a mesma coisa que acontece quando cargas elétricas vão para o cabelo. Ou, por exemplo, uma mulher penteia muito cabelo e o cabelo está seco. Ele não vai juntar o cabelo.
Se o cabelo estiver muito seco, ele vai atritar, vai ser uma eletrização por atrito. Então, geralmente tem que deixar um pouquinho úmido. Aí você, passando muito, o que acontece? O cabelo começa, até brincar, né? A ficar assaranhar o cabelo, né? Ele vai espalhando. Tem um experimento também que você coloca a mão e as cargas vai e faz o que com o cabelo? Deixa ele todo separado. Ali são as cargas de mesmo sinal se repelindo. E é a mesma coisa desse experimento. Bora lá? Então, esse experimento faz o quê? Esse experimento, vamos lá para o slide, gente? Então, nesse experimento, o que ele faz? Ele vai abrir simplesmente esse objeto. Ah, você fala, nossa, mas que coisa boba. Mas é a visualização, porque você nunca vai ver um elétron, nunca vai ver um próton, né? Aqui é algo muito importante. Isso aqui, ó, é uma primeira pilha. O que é uma pilha? Uma pilha você pode fazer com vários materiais, só que isso aí deu origem, né, a uma gama de evolução e faz o que hoje? Celulares, GPS, carro, tudo que você pensar usa, que é a bateria. Além de muitos outros cientistas, Benjamin Franklin, Alexandre Volta também se consagrou como uma personalidade da história da eletrostática, em 1800, com a descoberta da pilha, pois foi aí que houve a revelação da corrente e resistência elétrica. Então, a pilha que você vê lá do seu carro tem o mesmo conceito dessa pilha. O que acontece? Tem um material, tem uma solução que vai facilitar a passagem de corrente elétrica. Lembrando que, pessoal, se você pega uma bateria de carro que seja, lá dentro vai ter algumas placas metálicas e um meio aquoso. O que é isso? É um meio que vai facilitar a passagem de corrente, mas eu tenho que ter dois materiais. Um que vai ceder elétrons e o outro que vai receber. Então, eu sempre tenho que ter essa diferença. Você pode fazer uma pilha, por exemplo, com prego, uma latinha de refrigerante, água, sal ou água sanitária. Você consegue fazer uma pilha. Ah, com batata também consigo. Então, você só tem que fazer o quê? Fazer com que um ceda e o outro receba. Aí você tem a corrente elétrica, elétrons correndo, elétrons se movimentando. Aí gera um campo elétrico, nós vamos falar disso também. Vamos continuar lá? Então, aí falando da pilha, né? Vimos que, a partir da descoberta da corrente elétrica, desenvolveram-se estudos sobre fenômenos magnéticos e eletromagnéticos e logo mais tarde a física moderna. Falando aqui do telégrafo, do telefone, computador, tudo que você pensar. Enfim, a lei de Coulomb é de grande importância, pois é através dela que podemos calcular o valor das forças de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. Apesar da equação que demonstra a lei de Coulomb ser representada como, aqui no caso, né, duas cargas elétricas, podemos utilizá-las para cálculo, mesmo quando temos mais de duas. Então, o que acontece? Lógico que a gente vai ter que escolher uma delas para ver a interação com as outras, né? Veremos agora uma aplicação na qual podemos notar o cálculo da força elétrica em mais de duas cargas elétricas. Agora um exemplo. O que eu vou fazer? Professor, qual delas eu vou escolher? Você pode calcular a força que está atuando nessa em relação a Q1 e Q2, em relação a Q1. Eu posso pegar Q2 e dizer qual é a força que está interagindo de Q1 e Q, ou eu posso também fazer, neste caso, aqui que nós vamos utilizar, né? Então, vamos lá. 3 pontos de carga. Para nosso primeiro exemplo, nós vamos usar a lei de Coulomb para calcular a força em uma carga a partir de duas cargas próximas, Q1 e Q2. Colocamos 3 cargas em um triângulo de vértices, 30, 60 e 90, né? A soma dos ângulos internos, 180. E que, com o contorno, né, escuro e as nossas cargas de prova. Olha só, o que acontece? Nós temos aqui um ângulo de 90.
Então, eu posso usar o Teorema de Pitágoras, né? Você já sabe, triângulo retângulo. Bom, olha só. Primeiro, Q1 vale mais 4 coulombs. Q2 menos 1 coulomb e Q 3 coulomb. Por que você tem que saber isso? Tem que saber se é atração ou se é repulsão. Para calcularmos a força resultante, lembra que força resultante é a soma de todas as forças que resultam em uma só. Em que, devido às forças Q1 e Q2, utilizamos a lei de Coulomb aos pares. Primeiro, a força entre Q1 e Q, depois a força entre Q2 e Q. Então, olha só, 9 vezes 10 a nona é a constante. Então, pessoal, olha só, toda vez que você vai fazer, por que aos pares? A carga Q está aqui. Eu tenho Q1, o que ela vai fazer? Interagir. Se é o mesmo sinal, vai ser repulsão. Se é sinais diferentes, vai atrair. Só que aí eu pego outra carga que está aqui. Ela vai interagir com essa carga já de outra forma, ou atração ou repulsão. Então, tem que fazer primeiro Q1 e Q, depois Q2 e Q. Vamos lá? Então, olha só como está representado aí. É o seguinte. Primeiro, eu falei que seria Q1 e Q. Está aqui, Q1. Q1 está aqui e Q está aqui. Ó. É o que eu estou fazendo entre essa e essa, certo? Para não se perder aí. Vamos lá, mas vai mostrar aqui na animação. Bom, a força de interação entre elas, gente, eu não vou substituir o K, porque o K é 9 vezes 10 a nona, eu vou deixar ele aí. No final, eu vou colocar ele. Vocês vão que não precisa agora. Vamos lá, Q1 vale 4, né? Tá aqui. E Q vale 3. Mesmo sinal. Vejam que eu não vou usar o sinal na equação, só para representar as forças. A distância entre D1, tá vendo? O que é D1? É a distância de Q1 e Q. Tá aqui D1, ó. Vamos lá, fazendo as contas, 3 vezes 4, 12. Raiz de 3 elevado ao quadrado, cancela a raiz com quadrado, sai o 3, dividido, eu vou ter 4K. Você já sabe que K vale quanto? K vale 9 vezes 10 a nona. Quando eu faço Q2, usando D2, Q2 e Q, o valor de Q2 é menos 1. Olha aqui que não aparece o sinal negativo, tá vendo? Se não aparece sinal negativo é porque aqui não usa, aqui usa módulo. Ah, professor, mas por que tem um sinal negativo? Você já vai descobrir. Aí o que eu faço? 3 vezes 1, 3. 1 ao quadrado, 1. Dividido por 1 não muda nada, 3K. Viram aí, ó? A força que Q1 faz em Q é 4K. A força que Q2 faz em Q vale 3K. Agora nós vamos ver como eu faço isso. Olha só, vamos representar os vetores de força graficamente. Primeiro, Q1 é positivo e Q é positivo. O que é? Repulsão. Vai interagir aqui em cima, também vai ter a mesma força F1 em Q e a F que Q faz em 1, só que eu só me interessa no Q. A força elétrica entre Q1 e Q é de repulsão, porque tem sinais positivos, pois ambas são de mesmo sinal. A força elétrica de Q2 e Q é de atração, porque Q2 é negativo, certo? Então, olha o que vai acontecer. Q1 empurra o Q, está aqui a representação, e Q2 atrai Q. Tá vendo como é que ficou? Tá ali, ó, um ângulo de 90 graus. Lembre-se, o vetor força resultante entre duas cargas elétricas obedece à lei da ação e reação. Possuem mesma direção, mesma intensidade, mas são e também de mesma natureza com sentidos opostos. Só que para eu finalizar isso aqui, gente, eu preciso fazer o seguinte, ó. Vamos representar agora a força resultante. Por que eu estou falando? A força que Q1 faz em Q está aqui. A força que Q2 faz em Q está aqui. Só que o meu resultado final vai ser Q1 empurrando e Q2 puxando. Só que eu tenho que somar vetores. E como é que eu somo vetores? Usaremos a regra do paralelogramo. Como é que é? Eu faço o tracejado na parte de cima e do lado e vou fazer o quê? O Teorema de Pitágoras. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, se você analisar aqui é um triângulo retângulo, um ângulo reto.
eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Então, eu vou fazer o quê? Olha só, f resultante é f1 ao quadrado, que é 4k, e 3k ao quadrado é f2 em relação aqui. Nós já vimos isso em vetores. Então, f resultante ao quadrado é igual a 25k ao quadrado, certo? Só que eu sei que eu tenho que passar quadrado como raiz. Tudo que está elevado ao quadrado dentro da raiz sai, e raiz de 25 é 5. Então, 5k. Agora, eu posso simplesmente multiplicar pelo valor, tá vendo? Agora eu acho o resultado final. Não precisei colocar o valor de k, senão ia ficar uma conta muito alta. Eu deixei o k, fui até o final e achei o resultado. Então, fica 9 vezes 5, 45 vezes 10 a nona, Newton. Ah, professor, mas aí complicou. Realmente, se você tem que analisar passo a passo. Gente, quando fala de vetores, eu já falei para vocês, tem que saber para onde aponta, qual a direção, qual o sentido. Esse aqui é o exemplo que dá mais trabalho. Por quê? Um está apontando para baixo e outro para cima. Teorema de Pitágoras. Só que vai ter aquela situação que um está apontando nessa direção e o outro também. Eu só vou somar. Mesma direção, mesmo sentido, só é somar. Só que eu posso ter um nessa direção e o outro nessa direção. Então, mesma direção e sentidos opostos. Subtrai. Mas vamos ver como é que é? Vai ter no slide, vamos lá. Então, aí só para vocês observarem uma questão. Lembra que eu não substituí o k para não dar mais trabalho, senão a gente ia ter que fazer conta com 9 vezes 10 a nona várias vezes. Só no finalzinho, ó, 5 vezes k, 5 vezes 9 vezes 10 a nona. Bom, 3 cargas alinhadas, como é que eu vou fazer isso? Para este exemplo, ainda agora, viram que tinha uma carga aqui, certo? E o que acontece? Ó, como é que fica a interação, tá vendo? Só que aqui eu não tenho isso, aqui vai facilitar a minha vida. Por que que vai facilitar a minha vida? Muito simples, porque eu tenho só em uma direção. E olha onde está a carga Q, está no meio. Tá vendo? Ó, tem o Q1, Q2 e Q está no meio. Vai ser fácil. Eu vou ter que saber a força que Q1 faz em Q e a força que Q2 faz em Q. Então, espera aí. Então, vamos lá. A carga Q será a nossa carga de prova. Então, as cargas Q1 e Q2 são as cargas que aplicarão a força nela. A carga Q1 vai atuar na Q e a carga Q2. Como vai ser isso? Primeiro, isso aqui nós temos, nesse exemplo, 3 cargas positivas. Então, Q1 vai empurrar Q para cá. Então, a força que a carga 1 faz em Q, certo? E eu vou ter outra força que Q2 faz. Então, eu vou ter uma força 2 em Q. Então, eu tenho uma força que 2 está empurrando Q e a força que 1 está empurrando Q. Lembrando que é repulsão, né? Nos dois casos. Para calcularmos a força resultante nessa carga central, devido às forças de Q1 e Q2, usamos a lei de Coulomb aos pares. Primeira força entre Q1 e Q, e depois entre Q2 e Q. Vamos fazer? Aqui, ó. Q1 vale 4 coulombs, Q2 2 coulombs e Q vale 1 coulomb. Todas as cargas são positivas. A distância 1, qual é a distância 1? Entre a carga 1 e Q? 2 metros. Qual é a distância entre a carga 2 e Q? 1 metro. Certo? Então vamos lá, substituindo. Primeiro Q1 e Q. Q1 é D1. Então, aqui é 2 ao quadrado. Q1 vale 4 e Q vale 1. Substituir, elevei a distância ao quadrado, 4 dividido para 4, 1K. Viram que o K eu não estou substituindo, né, para não ter mais trabalho. Agora, vamos fazer a substituição e chego no resultado. Se é 1 vezes K, é 9 vezes 10 a nona Newton. Substituir só no final. Eu não vou ficar substituindo antes, que dá muito mais trabalho. Certo? E eu estou vendo o que? A distância D1 é 2 vezes maior que D2. Certo? E Q2 é um pouco menor, é a metade de Q1. Mas vocês sabem que o que mais vale aqui é a distância. Então vamos lá. Olha só, a carga Q1 está a 2 metros e está fazendo uma força de 9 vezes 10 a nona. Vamos ver a 2. Mesmo a 2 sendo menor, a distância é a metade.
A distância é a metade. Então, vamos ver, vai ficar 1 vezes 2 dividido por 1 ao quadrado, porque a distância entre a carga 2 é 1 metro. 1 ao quadrado é 1, não vai influenciar em nada, meu resultado final é 2K. O que eu faço? Substituo, multiplico 2 por 9, vai ficar 18 vezes 10 a nona. Olha só, mesmo a carga 2 sendo menor, a metade de Q1, a distância é a metade, então eu acabo tendo uma força maior, porque o que mais influencia na força é a distância. Bom, então a força resultante será, primeiro, eu tenho uma força que Q2 empurra a carga Q e tem uma força que 1 empurra. Só que aí é que está, cada uma está empurrando em sentidos opostos, mesma direção em sentidos opostos, certo? Observando a figura, percebemos que as forças estão em sentidos opostos, certo? E quando estão em sentidos opostos, mesma direção, subtrai. E qual vai ser o resultado? 18 vezes 10 a nona menos 9 vezes 10 a nona. Aqui é uma regra de subtração de potência. Gente, toda vez que eu tenho subtração de potência, os valores das potências têm que ser o mesmo. A sorte que ele é igual. Então, só vou fazer o quê? Subtrair os valores e repetir a potência de 10 com a potência que ela tem. Vamos lá? Então, aqui ajudou, tá vendo? Olha o que eu tenho aqui, 10 a nona e 10 a nona. Isso aqui me ajudou muito. 18 menos 9, 9. Então, a força resultante é 9 vezes 10 a nona newton, certo? Como eu sei que 2 é maior, a minha força resultante vai estar em cima de quem? Se você analisar, vai estar apontando, ó, como as duas cargas elétricas Q1 e Q são ambas positivas, a força de repulsão. O mesmo acontece em Q2 e Q. Só que olha onde está a força resultante aqui, porque essa força F2 é maior que a força em 1, exatamente pela distância ser menor. Para encontrarmos a força resultante, basta somar vetorialmente os vetores encontrados. Vocês viram, né? Somar, às vezes, significa que eu vou subtrair também. Como os dois vetores possuem a mesma direção, mas sentidos diferentes, aí nós vamos usar a soma de vetores. O vetor soma da força resultante terá a mesma direção, que é a direção das cargas, dos vetores dados, mas terá sentido do vetor de maior módulo. Quem é o maior módulo? O vetor 2, que é o que está empurrando a carga Q. Então, o que aconteceu? Pessoal, olha aqui. Se eu tenho uma carga aqui e outra aqui, mesmo sinal, o que acontece? Essa carga vai empurrar essa daqui para cá. Se ela está aqui, está empurrando para cá. Se eu tiver outra carga desse lado, vai estar empurrando para lá. Só que lembra, tá? Uma coisa que influencia muito é a distância. Como a distância de Q2 ela é a metade, a força aumenta muito mais. Ela aumenta 4 vezes. Mesmo a carga sendo a metade. A carga é menor, mas a distância é menor. Então, eu acabo tendo uma força maior. Então, pensa, se eu tenho uma força nessa direção, que é a metade dessa outra, só é você subtrair. É a mesma coisa de você pegar uma geladeira, aí um empurra de um lado, outro empurra do outro. Um não vai ajudar o outro. Se mover é porque um tem a força maior que a do outro. Olha o que eu estou dizendo. Um tem força maior que o outro, mas vai empurrar com uma força menor, porque o daqui está atrapalhando. Se eu atrapalho, eu vou mais devagar. Se os dois empurram na mesma direção, vai mais rápido, que é o nosso exemplo de agora. Vamos lá? Então, olha só. Mesma direção e sentidos opostos, certo? 3 cargas alinhadas, para este exemplo, utilizaremos... Olha só, pessoal, você vai dizer, poxa, professor, é o mesmo exemplo. Não, tem uma pequena diferença. Essa carga aqui é negativa. Então, ela vai atrair ao invés de repelir. Utilizaremos as mesmas 3 cargas elétricas do exemplo anterior, na mesma direção, vamos dizer horizontal, mas mudaremos o sinal de uma delas, Q2 será negativa. Usar um mesmo exemplo. Olha só, o mesmo exemplo, tá vendo aqui, ó, Q1, Q2, é o Q no meio e Q2, só que eu estou mudando essa carga aqui, ó. Eu estou colocando ela negativa. Vamos ver o que vai acontecer. Teremos então, vamos lá,
Q1 igual a 4, Q2 igual a menos 2, só mudei o sinal, o restante, distância, o valor da carga Q, tudo igual, certo? Observe que D1 é o dobro de D2, a distância. Como não mudamos os valores numéricos, as forças terão a mesma intensidade, certo? Quais serão as intensidades? F1 igual a 9 vezes 10 a nona, não mudamos os números, mudamos só o sinal. No cálculo não muda nada, continua o mesmo resultado, porque nessa equação eu uso módulo. Quando eu uso módulo, o sinal não influencia. O sinal influencia quando eu vou dizer para onde aponta a força, certo? Presta atenção, agora vamos lá. Olha o que aconteceu. Essa é a diferença. Q1 vai empurrar Q. Então, vou ter uma força 1 empurrando o Q. Q2 vai puxar a carga Q. Então, as duas estão na mesma direção e sentido. É a mesma coisa, gente. Vamos colocar um exemplo diferente. Em vez dos dois, eu amarro uma corda na geladeira e estou puxando. Só que eu não estou conseguindo legal, está muito trabalho. Eu peço para alguém empurrar a geladeira. Então, alguém empurra a geladeira e eu puxo. Olha só, um está empurrando, o outro está puxando. É o mesmo exemplo. Vamos olhar lá? Um está empurrando, olha, não sei de onde tirei essa palavra. Um está empurrando e o outro está puxando, misturei as duas. Então, uma está empurrando, que é Q1, e a outra está puxando, que é Q2. Observando a figura, percebemos que as duas forças possuem a mesma direção, mas agora possuem o mesmo sentido. Aqui eu vou somar realmente dois valores positivos, aumentar, né? Já que Q2, nesse caso, é negativo e atrai Q1. Então, olha o que vai acontecer aqui. F2 que empurra Q, ou melhor, que agora puxa Q, e F1 que empurra, na mesma direção e mesmo sentido. O que acontece? Potências de mesma, potências são iguais, da potência de base 10, beleza. Soma os valores, eu vou ficar igual a 27 vezes 10 a nona. Olha a diferença, nesse caso, eu estou com as duas forças atuando na mesma direção. É o caso contrário. Então, pessoal, olha aqui. Se eu tenho uma força que empurra e a outra puxa, lógico que era o dobro, né? Então, o que acontece? As duas estão indo para lá, elas estão somando. Se eu tenho uma que puxa para cá e a outra que vai para lá, tem uma para cá e uma para cá. Não dá para somar, elas vão subtrair. Uma vai ter o valor 18, outro 9. No final vai ser só 9, porque esse pedacinho subtrai dessa maior. Então, o que eu dei exemplo? Dei o exemplo de um triângulo, dei um exemplo na mesma direção, só que sentidos opostos, porque todas eram positivas, estavam repelindo, e agora uma positiva e negativa, uma empurra e outra puxa. Acaba fazendo o quê? Vamos olhar lá? Então, essa carga ela vai se movimentar nesse sentido. Ela vai sair daqui e vai para cá. Esse vai ser o sentido para movimentar esta carga. Agora, no outro exemplo, o que acontecia? Que é o 21, acho que o 20. Não, 20, 19, achei, ainda volta mais um, 18. Pronto, achei. O que acontece? Nesse caso, eu vou apagar aqui para ficar melhor para observar. Neste caso, a carga não vai se mover para a direita. Ela vai se mover para onde? Para a esquerda. Então, olha só, essa se move para a esquerda. E no exemplo que eu mudo apenas o sinal, está se movendo para a direita. Tá vendo como é que é? Só mudei o sinal. Ah, professor, mas o valor das forças é o mesmo. Olha aqui, ó. Opa, deixa eu voltar mais rápido aqui. Olha o que está acontecendo. O valor é o mesmo. Eu já falei que o valor numérico é o mesmo porque eu não uso sinal. Eu só uso o valor numérico. Aí eu vou ter o meu resultado dessa forma. Beleza? Anotem aí, observem, analisem todos os passos que nós utilizamos para chegar no nosso resultado final. Então, olha só. E graficamente vai ficar dessa forma, né? F1Q, F2Q e a força resultante aumentada. No caso anterior, da 18, ela é diminuída, né?
porque uma interfere na outra. No nosso caso aqui, ela aumenta. Então, nós tivemos aí 3 casos. Direção diferente, mesma direção em sentidos opostos e mesma direção em mesmo sentido. Então, pessoal, olha aqui, nós tivemos 3 casos, né? Tivemos lá, quando tem vamos dizer assim, uma está para cá e outra está bem para cá assim, ó. Aqui eu tenho uma direção diferente dessa. Vamos supor, né, se eu colocasse assim, eu teria horizontal e vertical, né? É teorema de Pitágoras. Eu tenho a mesma direção e sentidos opostos, e eu tenho a mesma direção e mesmo sentido. 3 casos. Aí nós estamos falando de quantas cargas? Professor, eu estou falando de 2, de 3, pode ser 4, 5. Só que ele não vai pedir para você calcular tudo. Geralmente ele te pergunta para onde aponta a força resultante. Certo? Então sempre vai pensando nessa situação. Vamos continuar lá? Então, beleza. 3 casos aí para vocês. Um outro exemplo de cargas alinhadas, que elas estão alinhadas, né, em uma direção de uma linha, né, seria quando o Q não estaria entre as 2 cargas, mas apesar de estar na mesma direção, estaria, no caso, né, estaria em um dos lados, né, dos 2 lados das cargas que aplicarão a força de interação. Aí você tem que analisar o seguinte: você vai olhar qual é o tipo de carga, como elas vão atuar uma em relação à outra. Primeira coisa que eu faço, olho o sinal das cargas. Todas são positivas. Se todas as cargas são positivas, eu sei que eu vou ter uma força para cá em relação, primeiro, F1, em relação a essa carga. Por quê? Porque ela está no dobro da distância. Vamos supor, se D1 e D2 for igual, tá? Se D1 e D2 for na mesma distância, tá vendo aqui, ó, D2 em relação a Q. Aí eu vou ter uma força agora de Q2, só que Q2 vai estar também repelindo. Então eu vou ter uma força 2 em relação a Q. Então a força 2 em relação a Q, nesse sentido, se todas são positivas, elas estarão repelindo. Q1 e Q2 vai estar repelindo a carga Q. Dessa forma, deveremos tomar cuidado com as distâncias agora. Ó, D1 em relação a Q é D1 mais D2. Por quê? Porque eu tenho a distância D1, tá vendo? E a distância D2. É como se fosse só isso aqui, gente. Aqui, ó. D1 em relação a Q. Eu tenho que ter D1 mais D2. Por isso que ele está falando que é D1 mais D2. D2 é apenas D2, que é só daqui para cá, ó. Só que D1 é daqui até aqui. Eu tenho que somar D1 mais D2. É porque aí parece que D1 é até lá. Não. D1 é de Q1 a Q2. D2 é de Q2 até Q. Então, sempre tomar cuidado como você vai fazer a soma dessas distâncias. Pode estar 1 metro, a outra 2 metros. Só tem que olhar bem que Q1 até Q tem uma certa distância. Beleza até aí? Vamos observar aqui, ó. Utilizando o mesmo procedimento para calcular a força resultante agora. Olha só, todas positivas, as mesmas. Só mudei a posição, certo? D1 vale 2 metros, olha só agora. D1 vale 2 metros e D2 vale 1 metro. Lembrando que eu tenho essa divisão aqui de distância, tá? Vamos lá. D1 até a carga Q, eu tenho que somar D1 e D2. Então, eu vou ter quanto? 3 metros, né? Porque D1 é 2 metros e D2 é 1 metro. D2 está apenas 1 metro da carga Q. D2 está apenas a 1 metro da carga Q. Então, olha o tanto que aumentou a distância em relação a Q1. Lembrando que Q1 é maior, mas Q2 está muito mais próximo.
Apareceu. Então, a força 1 em relação à força 1. Quem é a força 1? É a Q1 em relação à carga Q. É Q1 em relação à carga Q, que é 4 e 1. Está aqui os dados que foram dados, ó, 4 e 1. A distância nós achamos aqui, ó, 3 metros, certo? Se é 3 metros, está aqui 3 metros. 3 ao quadrado, 9. 9 dividido para 4, eu vou ter 4 nono vezes 9, porque o K é 9 vezes 10 a nona, né, gente? Então, substituindo, vai ficar 4 sobre 9 vezes 9. Isso aqui vai embora, ó, com certeza aparece aí o efeito. Eu vou ter 4 vezes 10 a nona newton. Nesse primeiro caso. No outro caso, o que vai acontecer? Vai ser 1 vezes 2, está aqui, ó, 1 e 2, dividido por 1, que é a distância de D2, tá vendo aqui 1. 2 dividido para 1, 2, 2 vezes 9 vezes 10 a nona, 18 vezes 10 a nona newton. Então, professor, mas apareceu igual. Por acaso, porque a distância permaneceu a mesma, só tiramos de um local e colocamos em outro, né? Agora fora, né? Não está mais entre Q1 e Q2. E para finalizar, ó, analisa bem, isso aí é só substituição. Todos os dados estão aqui em cima. Ó. Valor das cargas e distância, e a distância real das cargas, que eu tenho que tomar muito cuidado. E a equação aqui anotada. Bom, as forças de interação Q ficam assim. Olha lá, eu até mostrei para vocês, né? Eu vou ter F1, que a carga 1 empurra Q, F2, que a carga 2 empurra Q, e a resultante. O que é a resultante? Se as duas estão na mesma direção, é só você pegar esse pedacinho amarelo aqui, ó, e colocar ele aqui na frente. Aí eu vou ter a soma. Aí com a soma, eu acho o resultado final, que é a força resultante. Então, olha só, Q1 vale 4 vezes 10 a nona e F1 da carga 1 em relação a Q vale 4 vezes 10 a nona e F2Q vale 18 vezes 10 a nona. Eu somo os dois valores, porque está na mesma direção e no mesmo sentido. Então, força resultante é 4 vezes 10 a nona, mais 18 vezes 10, mesma potência, só é somar e repetir. 22, 18 mais 4, 22 vezes 10 a nona. Portanto, chego aí no meu resultado final. Acompanhe e prestar bastante atenção que não pode passar por cima, tem que ter muita calma, olhar o sinal das cargas, observar a distância, representar, desenhar as forças vetorialmente, né? Até chegar no resultado final. Então, só para relembrar, gente, prestar muita atenção aonde estão representadas as cargas. Se as cargas acabam formando um triângulo retângulo, geralmente nos exercícios coloca porque é para facilitar. Com outros ângulos daria um pouquinho mais de trabalho, que ia ter que decompor forças, ia dar bastante trabalho. Vai por mim que nesse ponto é até mais fácil de fazer. Todos sabem fazer o teorema de Pitágoras, que eu tenho certeza que já aprenderam nas aulas de matemática. Então você tem a opção de um triângulo retângulo na mesma direção e sentidos opostos, né? Ou na mesma direção e mesmo sentido. Só que aí você pode fazer o quê? Algumas questões vai ter mais de 3 cargas. Professor, pode ter quantas? Não sei, pode ter 5, pode ser 6, 10. Você só vai desenhando e achando as forças resultantes até chegar na última, que vai ser só uma. Por que eu falo força resultante? Pode ser que tenha 4 cargas. 2 em cima, 2 embaixo. As 2 de cima vão empurrar para baixo, como se fosse uma só. As 2 de baixo vão empurrar para cima, como se fosse uma só. Então, vou ter uma força para cima e uma para baixo. Era 2, ficou uma. Era 2, ficou uma. No final, a que for maior, se for para cima, vai para cima. Se for para baixo, vai para baixo.
Então você tem que analisar tudo certinho, beleza? Então sempre ler com cuidado, desenhar e imaginar. E lembrar da equação, beleza? Passo a passo. A aula continua.